fraco, doente e dormindo ou morto. 3 coisas que acontecem com quem participa da ceia do Senhor indignamente. Segundo o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Coríntio, no capítulo 11, versículo 30, ele traz essa informação quando ele diz que por causa disso, disse o quê? Por causa da iniquidade e por causa de alguém não discernir, ou seja, não saber a veracidade de santidade, de pureza, de compromisso, de verdade que é participar da ceia do Senhor. Por alguém não discernir essa santidade, por alguém não discernir, não respeitar esse ato de comer o pão e beber o vinho, demonstrando o corpo e o sangue de Cristo, repartindo entre si, por alguém não ter o discernimento do que está fazendo, de onde está, do que significa aquilo ali, por alguém não discernir a pureza e a santidade que é aquele ato, e participar indignamente, porque pecar todo mundo peca, todo mundo erra, temos seus pecados, mas existe Jesus, existe o Espírito Santo, existe Deus, existe a palavra, existe a igreja, para que venha trazer o perdão e a orientação. Mas antes de tudo isso, existe você, existe nós, a nossa própria consciência de examinar. Por isso que ele disse: examine a si mesmo, antes de Deus agir, antes de o Espírito Santo agir, antes da palavra agir, antes da igreja agir, antes do pastor agir. Ele está dizendo: você tem que agir. Paulo está dizendo: você tem que agir. Então examine-se a si mesmo, a sua própria cabeça. Examine a você mesmo. E assim coma desse pão e beba esse cálice. Aí ele disse: então, por causa disso, por causa dessa falta de discernimento de alguém, por causa da indignidade de alguém, indigno de comer isso aí, então por causa disso, há entre vós. Ele diz que existe dentro dessa igreja aqui de Corinto, e quando ele fala daquela igreja de Corinto, ele está falando que dentro do cristianismo, dentro do meu evangelho, dentro do meu cristão, existe aqueles que fazem essas coisas, que participam da ceia do Senhor, sem saber o que estão fazendo. Tanto faz. Não consegue discernir. Então ele está dizendo: por causa disso, há entre vós fracos, pessoas fracas. Alguém está fraco e não sabe por que está fraco. É uma fraqueza espiritual, é uma fraqueza no corpo, nos ossos, mas além disso é uma fraqueza mental, uma fraqueza psicológica, uma fraqueza espiritual. Aí diz aqui: é entre vós muitos fracos tanto espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, fraco no corpo em si, porque isso desenvolve doenças nas pessoas. O pecado desenvolve doenças, o erro desenvolve doenças. Então, além dessa fraqueza no corpo, essa fraqueza natural, existe a pior, que é a fraqueza espiritual. Ele disse: não, há entre vós muitos fracos, doentes, pessoas doentes espiritualmente, pessoas adoecidas espiritualmente, também doentes no corpo, porque o erro, o pecado desenvolve doenças no corpo, no coração, no fígado, enfim, não é necessariamente, mas desenvolve-se. Olha, o breba roche te blehonantani, que chanda forrovla, a hanvri de forvachon de veio, glória. Aleluia. Então ele está dizendo que
Por causa disso, há os doentes, pessoas doentes espiritualmente dentro do meio de vocês. Estão adoecidas espiritualmente, estão adoecidos psicologicamente, estão adoecidos intelectualmente. E muitos que dormem. Esse dormir, ele está falando também da morte. Muitos que já estão dormindo, já morreram. E muitos que estão dormindo em si, dormindo no corpo dormente, o corpo que está dormindo, dormindo na fé, dormindo no poder, dormindo, não consegue acordar para o poder, para a glória, para a graça, para a revelação, para o mundo espiritual. Não consegue acompanhar o ritmo espiritual da igreja, não consegue acompanhar o ritmo espiritual da Bíblia. Não consegue, por quê? Porque Paulo está dizendo que há entre vós essas pessoas por causa da iniquidade, do pecado. Então a Santa Ceia, ela é uma questão de fé, mas também é uma questão de consciência. Eu tenho que saber o porquê que eu estou comendo do corpo, estou bebendo do vinho. É um símbolo demonstrando, eu estou relembrando a morte, o sacrifício de Jesus, o porquê que ele fez aquilo por mim. Através da fé. É um ato de fé, um ato de compromisso, de respeito. Então eu tenho que ter o discernimento que aquela ação vai trazer vida para o meu espírito, para a minha mente, mas também vida para os meus ossos, para o meu corpo. Aleluia. Glória. Então quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, com a consciência limpa, com a consciência verdadeira. Não estou falando de santarrão, de santarrão, só quer ser santo, não. Porque todos nós pecamos e erramos. Mas a consciência ela tem que estar viva. A consciência serve para dizer, você errou. Não é o que alguém fala, o que alguém deixou de falar. Porque existem as calúnias das pessoas. E elas irão pagar pelo que elas falam. Pela fofoca, pela mentira, né? Pela calúnia, pela acusação. Esse é um problema delas. Consciência é algo individual. Então Paulo está dizendo, é uma questão de consciência, né? Então, com a consciência limpa, com a consciência vida, então quando temos essa consciência, o corpo e o sangue do Senhor se torna vida. Aquela doença sai. Acredito que a Santa Ceia, quando fizemos com a verdadeira consciência, discernindo o que estamos fazendo, aquele pão e aquele vinho que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, entra no nosso corpo, no nosso DNA, na nossa corrente sanguínea, tem uma digestão não só fisiológica, mas uma digestão espiritual. Que todas as culpas, todo o pecado, todas as doenças do corpo, elas podem sair naquele momento. Porque da mesma forma que a indignidade traz a doença, Paulo diz, traz o sono, traz a morte, traz a doença e traz a fraqueza, da mesma forma, traz a força. Quando fazemos isso com dignidade, traz a força, traz a saúde e traz a vida. Então ficamos aqui com a orientação do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, através da Bíblia, para participar da ceia do Senhor, sabendo que a Santa Ceia é isso aí. Questão de fé e uma questão de consciência. Independente do que alguém fala, ou independente do que alguém deixa de falar. É uma questão individual. Claro. Então vamos ter fé e vamos ter consciência de onde estamos e do que estamos fazendo. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando.